Olá, tudo bem? Eu sou o Dito Nogueira e venho convidar você mais uma vez para junto comigo estudar a palavra de Deus. Para que a gente dê início ao estudo de hoje, convido você para junto comigo falarmos com Deus. Vamos lá? Senhor nosso Deus, Pai poderoso, pedimos mais uma vez a tua bênção para o estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, já estamos chegando ao final aí, né, do ano e também da lição, né? São 14 estudos cada trimestre. Vamos lá, o tema é a orientação do Espírito Santo. Então, a função do Espírito Santo é nos orientar, né? Para quê? Para que possamos chegar aos céus, né? Chegar aos céus e chegar ao entendimento da vontade de Deus. Vamos lá? O Espírito Santo é o poderoso agente de Deus que derrama o amor de Deus em nossos corações. Está lá em Romanos 5:5. Que nos conduz a uma verdadeira experiência de salvação. Verdadeira experiência de salvação. Isso que a gente tem que entender. Vamos lá. Está lá em São João 16, de 7 a 11, ele vem dizendo ali, né? Os 16, de 7 a 11. Vamos comentar um pouquinho do capítulo 16, de 7 até o 8. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for vou enviá-lo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então a função do Espírito Santo é nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. São três coisas importantes. Que o pecado existe, que somos pecador, e do quê? Da justiça, que Deus quer que todos nós sejamos justos, justificados, e que haverá um juízo. Ponto. Essa é a função do Espírito Santo, né? Dando continuidade, vamos lá. E nos capacita a cumprir a missão do Evangelho. Então o Espírito Santo é que coloca em nosso coração o desejo de pregar o Evangelho, porque é o Espírito Santo que neutraliza a obra destruidora de Satanás. Que não é surpresa que Satanás tente por todos os meios distorcer essa compreensão do Espírito Santo em nossa vida. A natureza do Espírito Santo, qual é a natureza do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, né? Muitas pessoas dizem, não, eu aceitei Jesus, mas ele não largou do pecado, ele ainda continua praticando o pecado. Então, se eu não estou... se essa minha conversão não teve mudança de vida, é porque eu não estou dando ouvido a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Enquanto alguns negam a sua personalidade, outros enfatizam os dons do Espírito Santo transformador. E quais são os dons do Espírito Santo? Está lá em Gálatas, né? 5:22. Vamos lá. Qual é os dons do Espírito Santo? Mas o dom, mas o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Então, quem tem o dom do Espírito Santo, ele não tem o dom de julgar as pessoas, né? Ele vê, como eu já falei na outra lição, ele vê algo de bom em todos, ele não vê só maldade nesse mundo, né? Ele vê as coisas boas, ele está sempre, apesar dos pesares, ele tem sempre paz no coração, né? Apesar dos pesares que eu falo, da doença, da falta de dinheiro, da falta de compreensão das pessoas, mas ele está sempre em paz, né? E está sempre esboçando alegria, independente das consequências, independente daquilo, né? Quem nos traz isso é o Espírito Santo. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar um pouquinho de Simão. Simão, olha como Satanás ele é astuto, né? Ele viu uma oportunidade, Simão, né, o feiticeiro, ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com o Espírito Santo. Olha, ele viu ali os apóstolos fazendo curas, né? E falou, poxa vida, isso é uma oportunidade boa. E foi falar com os... Vamos falar na nossa linguagem, né? Eu pago o que vocês quiserem para que vocês me dê o dom do Espírito Santo. Eu quero ter esse dom também que vocês têm. Gente, não adianta eu querer o Espírito Santo. Não adianta, não é por força nem por violência, né? Vamos dizendo assim, né? Mas é pelo meu espírito. Então não adianta
fazer força para o Espírito Santo. É se arrepender dos pecados, é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus que o Espírito Santo já está agindo em sua vida. É quando eu dou ouvido à voz de Deus, olha, não faça isso, só não faça aquilo, vá por esse caminho, não vá por esse caminho. É quando eu dou atenção a esse chamado de Deus, o Espírito Santo já está me usando. Então não tem como eu comprar o Espírito Santo, não tem como. E ele tentou fazer esse tipo de coisa, comprar o Espírito Santo para tirar proveito disso. Olha, e isso não é novidade, né? Se a gente olhar aí a TV, em alguns lugares, algumas religiões, a gente vê que as pessoas, olha, se você não contribuir, você não vai ter fé, e se você não tem fé, você não tem o Espírito Santo. Eles falam muitas vezes isso, né? A gente ouve, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa para que Deus me ouça, né? Vamos lá então. Os filhos de Deus são aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículo 14 nos fala isso. Em toda a verdade. Não é meia verdade. O Espírito Santo não te guia parcialmente, na verdade. Ele te guia em toda a verdade, né? Está lá em São João 6, 36, versículo 13, 16, versículo 13, né? São João... Vamos lá, vamos ler, vamos deixar a Bíblia falar, né? Vamos falar de nós, né? Não vamos falar o que eu penso, o que os outros pensam, vamos falar o que a Bíblia nos fala. São João 16, versículo 13, olha lá. Ele diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, eu acabei de dizer, não vai falar, eu não vou contar a minha experiência, né? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por exemplo, o que está querendo dizer esse versículo aqui? Para que você ouça a voz do Espírito Santo, você precisa conhecer a voz do Espírito Santo. Como é que eu conheço a voz do Espírito Santo? Estudando a palavra de Deus. Não vai ser um passe de mágica, eu nunca estudei, nunca li uma página da Bíblia, nunca li uma profecia da Bíblia e Deus vai vir me... Não. Isso pode acontecer? Pode, mas no momento específico, né? No momento específico. Deus usa a pessoa no momento específico. Eu não tenho conhecimento e Deus me usa? Pode sim. Mas o que acontece? Para que Deus me use, eu preciso estar preparado. E como é que eu me preparo? É como se eu me preparasse para uma prova de um vestibular. Não é? É como se eu estivesse me preparando para uma prova de vestibular. Eu estudei antes. Ok? Então aí eu vou lá fazer aquela prova e passo na prova porque eu estudei antes. Então o Espírito Santo, ele vai usar naquilo que eu já conheço, naquilo que eu já busquei, através do estudo da palavra de Deus, né? Então, lá, continuando lá, 17. São João 17. Vamos lá. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu agora? O que é santificar? Eu tenho que separar a palavra de Deus para um estudo pessoal. Porque daí a palavra vai ser a verdade que eu li na palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai usar naquilo que eu já vi. Ok? Em alguns momentos ele pode me usar eu posso ser usado sem estar conhecimento a orientar uma pessoa, mas eu vou orientar uma pessoa daquilo que eu já conheço. Né? Quem vai dar o que não tem? Como é que eu vou dar o que não tenho? Que eu não tenho para dar? É impossível, não é? Continuando lá. Vamos lá. Jesus advertiu em termos claros, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quer fazer a vontade de Deus? É usar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, esse vai fazer a vontade. Não diz eu falar, Senhor, eu acredito em Deus, mas eu não conheço nada de Deus, não tenho uma experiência com Deus, mas eu dei aí, ajudei os pobres, faz isso não. Isso qualquer pessoa faz, né? Até os que não creem em Deus faz, né? Ele sente compaixão da pessoa, vai lá e dá, mas não porque ele tem amor por Deus ou porque ele é amor daquela pessoa, não, porque sobrou ali, tem bastante lá, e não quer jogar fora, vou levar para alguém, né? Vou dar uma peça de roupa para alguém para não jogar fora. Eu aconselho, por favor, se você for dar alguma coisa para alguém, dê alguma coisa que vai ser útil, né? Tem pessoas que querem desocupar a casa dele, só dar coisas para os outros que não presta.
Isso também não funciona. Isso não é fazer a vontade de Deus, desocupar, né? Deus quer que você tire algo de você. Então, como é que você vai tirar algo de você? Algo que você gosta, né? Assim como é o evangelho. Você gosta do evangelho, então você vai compartilhar com as pessoas o evangelho. Continuando lá. Muitos me dirão naquele dia, que eu acabei de dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome. Em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não realizamos muitos milagres. Então direi àqueles claramente, nunca vos conheci. Longe de mim, seus malfeitores. O que quer dizer malfeitores? Aqueles que fizeram mal. Eles não fizeram as coisas por completo. O que é fazer por completo? É se dar por completo, porque ele tem amor pela pessoa. Uma vez eu estava comentando justamente sobre isso, né? A gente não tem que se dar pela metade. Se eu me dou pela metade, eu não estou sendo completo com aquela pessoa, né? Eu não tenho que fazer as coisas por obrigação. Eu tenho que fazer porque eu tenho compaixão da pessoa de verdade. Eu estou sentindo, sentindo a dor dela, né? Sentindo a dor dela. Eu estou sentindo o frio dela. Eu estou sentindo a fome que ela está sentindo, né? Então isso é sentir o que o outro está sentindo. Eu não tenho o que fazer para prestar conta com Deus. Oh, Deus, eu tô trabalhando para Deus, por isso que eu vou te ajudar. Ou então eu vou tirar uma selfie aqui, ajudando alguém com uma cesta. Eu não tenho, não é esse o tipo de coisa que Deus está pedindo, né? O que uma mão faz, a outra não deve ficar sabendo. Eu não devo tirar méritos para mim da palavra de Deus, né? É disso que Simão estava querendo fazer lá, o feiticeiro. Tirar proveito da palavra de Deus. Nunca vos conheci. Quando se apresentar diante de Deus, nunca vos conheci. Por quê? Porque você também tentou usar a Deus para os seus fins, né? Para os seus próprios fins. Longe de mim, malfeitores. Deus considera uma pessoa desse tipo como malfeitores, né? Porque ele fez as coisas com segundas intenções. Vamos lá, continuando. Isso significa que o Espírito Santo nunca guia ninguém para longe da palavra de Deus, que ele mesmo inspirou, mas sempre nos leva à conformidade com a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos leva a ter uma conformidade com a palavra de Deus, não só com a metade da palavra de Deus, com toda a conformidade, né? Hoje se usa muito aí, né, esse termo de conformidade, né? A pessoa vai lá no hospital mesmo, né? Quando você vai fazer uma cirurgia, vai lá, é a perna direita mesmo que vai fazer a cirurgia, vai lá, tá conforme. A medicação, conforme. Então eles vão lá anotando tudo, conforme. Quando tem uma coisa ao contrário, não está conforme, né? Coloca lá, né? Inconformidade lá. Então o que acontece? A palavra de Deus, o Espírito Santo te conduz a toda a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. Ele não abona nada. Isso aqui pode fazer, isso aqui não. Isso aqui tudo bem, pode ser feito. Não. É conforme a palavra de Deus. O mesmo Espírito que nos guia em toda a verdade também nos capacita a conduzir outro a essa maravilhosa verdade. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você aprende, o Espírito Santo fala com você, ele vai falar com mansidão, você vai falar com as outras pessoas. Você não vai falar com a pessoa de Jesus, falar para a pessoa de Jesus, já condenando, você é um beberrão, né? Você é um viciado, você precisa aceitar Jesus. Não é assim que fala. Você fala com amor para essas pessoas, porque você também recebeu com amor, né? Então você não vai apontar o erro dela para levá-la para Jesus. Não, você fala, Jesus precisa, você precisa ouvir a palavra de Deus e a sua vida vai mudar. Não importa o que ela faça da vida, o que ela é, o que ela foi, o que ela está sendo. O importante é que você fale para ela, Jesus pode mudar a sua vida. O Espírito Santo vai transformar a sua vida e Jesus vai te salvar. A graça de Jesus está aí disponível. Então, quem me leva a aceitar a graça de Jesus é o Espírito Santo. Então, quando eu vou pregar, falar para outras pessoas, eu tenho que falar com o amor do Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar por mim, né? Às vezes, para nós que já conhecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo fala aqui, hoje mesmo ele falou comigo, né? Estava aí quase pronto a fazer algo que não era agradável a Deus. O Espírito falou, não faça isso. Não faça isso. E eu não fiz. Mas se eu tivesse feito,
Eu estava indo contra a vontade de Deus, né? Vamos lá. Devemos nos ajoelhar diante do Senhor e renovar nossos votos de consagração. Você já fez isso hoje? Você renovou o seu voto com Deus? Hein? Se fizermos isso, Ele nos considerará a presença do seu Santo Espírito. Quando nós nos ajoelhamos e pedimos, Senhor, me ajude que eu seja fiel. Isso já é uma obra do Espírito Santo. Ao levar você a se ajoelhar, já é o Espírito Santo falando, ajoelhe-se que você está diante de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. E quando você se ajoelha diante de Deus, você ouviu a voz do Espírito Santo. Já está ouvindo a voz do Espírito Santo. Aí, com o seu poder vivificador e santificador, ele vai nos transformar, né? Quem nos conduz a Deus é o Espírito Santo. Devemos, no entanto, estar abertos à sua liderança. Não faça o seu caminho. Não tente buscar caminhos próprios. Busque o caminho de Deus e sua liderança. Faça escolhas conscientes todos os dias para fazer o que sabemos que é certo. Evitar o que é errado, ou seja, somente buscando em nossa força dada por Deus, buscar forças em Deus, viver conforme a vontade de Deus. Vivemos abertos, né, para receber o poder do Espírito Santo. Quando é que eu faço isso? Quando eu já, logo pela manhã, busco a Deus em oração. Né? Busco a Deus, ó Senhor, por favor, me capacite, Senhor, me prepare, abra os caminhos da minha vida, me dê entendimento. É onde eu falo para você, por isso que é importante orar toda manhã, estar aberto à direção de Deus. E hoje, quero te convidar a fazer isso, né? Se ainda não fez, faça, você vai ver como a sua vida vai mudar. E quero fazer um pedido a você, um pedido pessoal. Por favor, compartilhe esse nosso canal com seus amigos e parentes. Dê o seu like aí, faça o seu comentário. Talvez eu errei. Por favor, me mostra onde eu errei, tá bom? Para que eu possa fazer um trabalho melhor cada dia. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, hein?